Neste final de tarde gelado aqui em São Paulo, deixa eu gravar um vídeo para você em que muitos alunos e alunas fazem o curso, pegam o certificado e não fazem mais nada, por uma questão de medo, uma questão de encarar o novo. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho como professor, como pessoa e também com os nossos alunos. Vamos conversar? Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. O ser humano, ele adora certeza. Sempre. Isso é natural. Desde o primeiro ser humano que existiu, se é que foi Adão e Eva, gente, ele sempre quis ter uma certeza. Certeza no amor, certeza na profissão, certeza do seu lado social. Por isso que tantas pessoas, galera, gostam de prestar concurso público, porque acham que vão ter lá estabilidade e ninguém mais vai mexer com ele, ou seja, ele vai receber aquilo até o final da vida. Então todo mundo gosta dessas certezas. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, é o quê? Uma coisa é você ter a certeza de que algo vai acontecer, e outra coisa também é você ter a convicção de que a vida, ela nos dá o quê? Opções. Ela nos dá o quê? Bifurcações para que a gente possa escolher o melhor caminho. E isso tem toda uma orientação que não vem apenas da gente, mas obviamente vem de algo divino. Não é possível que tudo isso aqui que a gente vivencia seja o caos, não é? É cosmos, gente. Muitíssimo pelo contrário. Todo o espaço aqui é ocupado por uma força superior. Então, primeira coisa, de uma forma muito racional, eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, gente, qual é o motivo do seu medo de ir para essa nova profissão? Qual que é o motivo? É o que vão achar de você? É o medo de errar num determinado laudo? Você está acomodado onde você está e para você está ótimo desse tamanho? O que vão achar de você no fórum? Qual que é o seu medo? 99% do medo das pessoas é o medo que as pessoas têm do julgamento que vão fazer delas de virtude do seu trabalho. Você acha sinceramente que alguém está ligando para a tua vida? Você acha que sinceramente alguém está ligando para a minha? Não, gente. Cada um está preocupado com a sua vida. Então as pessoas ficam muito preocupadas com o julgamento dos outros. E se eu começar e não der certo, e minha família achar que é isso, aquilo, que meus amigos acharem que é isso, aquilo, e se eu colocar nas redes sociais e não der certo? Gente, repito, quem paga os teus boletos, meu filho, é você. Quem paga o teu cartão é você. Então você que tem que arriscar. Isso a gente aprende com o tempo. Conforme o tempo vai passando, a gente vê o seguinte, que pouquíssimas pessoas definitivamente se preocupam conosco. E é claro, existe a velha e fofoca, e desagradável fofoca. Então, primeiro passo, qual que é o motivo do seu medo? Então você tem que identificar isso. Tá bom? Quando eu era criança aconteceu tal coisa. Quando eu era adolescente aconteceu tal coisa. Aquela pessoa, por exemplo, sofreu uma desilusão amorosa no passado e até hoje não se ajeitou. Não se deu, obviamente. É a mesma coisa na profissão. A pessoa sofreu lá uma determinada situação, fui mandado embora, entrei em depressão. Gente, saibam de uma coisa: quando você está numa empresa, sou advogado trabalhista há mais de 20 anos. Quando você está numa empresa, você é um número. Mas eles gostavam tanto de mim. Eu dediquei a minha vida ao máximo para eles e eles me mandaram embora. Gente, somos números, meu caro. Ninguém, não é relação de pai com filho, de mãe com filho, tá certo? Pelo contrário, a relação ela é muito impessoal. Nós temos que ter essa consciência, gente. Então, se a pessoa ela sofreu uma desilusão profissional, faz parte, foi um aprendizado. Não era para ser seu. Por exemplo, quando eu perco algo, simplesmente o que vem na minha cabeça, não era para ser meu. Simples assim, devolvi. Não era para ser meu. Então esse é o primeiro ponto, tá certo? Segundo ponto, pessoal, uma coisa de desilusão amorosa, sabe? Muitas vezes a gente se aproxima de pessoas que são, obviamente, iguais a nós, não é? Se você tem os mesmos princípios, se você tem os mesmos pensamentos, vocês vão crescer juntos. Então, claro, se a gente está com pensamento baixo, a gente atrai pessoas de baixo. Se você está com pensamento alto, você atrai, perdão, pessoas do alto. E, obviamente, não existe nenhuma traição com os seus conceitos ou princípios. Então, quando eu falo em profissão, muitas vezes a pessoa não vai para frente porque é o segundo ponto. Não é medo do que os outros vão achar.
E sim, não bateram os princípios da profissão com aquela pessoa. Quais são os princípios da perícia, pessoal? Ética, transparência, verdade. Esses são os pontos obviamente, da perícia, não é? Imparcialidade. Se você não se enquadra nisso, ou seja, se a pessoa não é ética, se a pessoa não é transparente, se a pessoa, e se me oferecerem algo por fora eu aceito, corrupta, não vai bater com a perícia, gente. Não vai bater com a perícia. Então é a tua consciência falando, você não está maduro o suficiente para poder encarar essa nova profissão. Porque propostas indecentes nós ouvimos. Hoje menos, né? Eu ouço. Porque a gente já tem um nome e uma credibilidade. Fala, nem vou mexer com aquele cidadão ali, que no caso eu, que não vai, não tem jeito. Mas no começo as pessoas tentam jogar, né, gente? Então vocês no começo de carreira é só dizer não. Não trabalho dessa maneira e consequentemente eu trabalho desta forma com vocês. Trabalho certo, tá certo? Trabalho certo. Ponto. Quero fazer meu trabalho. E vida que segue. Então o segundo ponto é esse. Talvez a pessoa não se enquadrou com os princípios. Então o universo é tão inteligente que coloca na cabeça da pessoa para ter medo, para não entrar. Também pode, não estou dizendo que é isso. Pode ser isso. Cada ser humano tem um entendimento, tá certo? Um outro ponto também que se faz importante relatar aqui para vocês, pessoal. Tudo que é novo é um caminho diferente que você está fazendo. Não tem aquela pessoa que vai fazer aquele trajeto para determinado lugar todo dia? Se ela muda a posição do quarteirão, parece outro mundo para ela, não é? Nossa, quando a pessoa sai da cidadezinha dela para outra cidade, parece que é um outro planeta. Quando vai para uma cidade maior, então, meu Deus, parece que aquilo ali só tem lobisomem na rua, sabe? Então nós temos que ter a consciência, pessoal, de que o novo nos faz crescer. E tem que ter essa visão positiva. Acertos e erros, todos nós vamos ter. Então nós temos que encarar de frente exatamente isso, tá bom? E por fim, existe uma diferença enorme, que as pessoas não sabem a diferença de medo e pavor. O medo, por exemplo, eu tenho medo até hoje de fazer um laudo, pessoal. Medo de errar, de prejudicar alguém, tá certo? Eu tenho medo, por exemplo, de fazer um atendimento errado, de fazer uma aula errada. Isso é ótimo, porque a pessoa que não tem medo é uma pessoa totalmente inconsequente. E sendo uma pessoa inconsequente, ela é perigosa para a sociedade. Então, o medo é ótimo você tê-lo. Né? Só morre afogado aquele que não tem medo de nadar. Por exemplo, eu nado, modéstia à parte, muito bem. Desde muito cedo eu pratico natação. Nado muito bem, pessoal. Em mar, rios, lagos, piscina. Mas eu tenho um respeito enorme antes de encostar na água. Eu respeito aquele lugar. Tá certo? Eu estou invadindo aquele lugar. E não vou além da minha meta. Dá uma cãibra lá no meio, meu filho. Já era, meu filho. Então você tem que ter o quê? Medo. O quê? O medo, ele sempre te dá prevenção. Ele te deixa prevenido, tá? E tem a diferença do pavor. O que é o pavor? O pavor, ele te bloqueia, ele te trava. Mas te trava mesmo. Você não faz nada. Então muitas pessoas têm pavor e não sabem a diferença. Posso dar um exemplo muito simples para você? Há muitos anos atrás, eu viajei com um professor, a gente foi dar palestra no Nordeste, se não me engano foi... Não foi em Fortaleza dessa vez. Foi em Fortaleza, no Ceará. E fomos dar uma palestra e, obviamente, tinha que passar a noite, né, depois da aula, para no outro dia pegar o voo. E nós, obviamente, fomos dormir lá no mesmo quarto. E aí, boa noite, tal, lá com o colega, tal. Aí, e ele era muito obeso, né? Ele era muito obeso. Aí ele falou assim, aí eu quase dormindo, né? Aí ele falou assim, Gleibão, tem uma barata no quarto, velho. Tem. Eu falei, mata aí, velho. Porque eu tenho pavor de barata. Mas eu venci isso. Vou explicar por que eu venci. Mas na época até então não. Eu falei, não, velho, não vou matar não. Se vira aí, bicho. Você é muito maior que eu. Bom, em suma, a gente chamou uma camareira, que sei lá, tinha 1,5 m, veio lá com uma pá e uma vassoura, matou a baratinha, levou embora, olhou pra nossa cara e falou, 2 babacas aqui, né? Em cima da cama com medinho da barata, né? E foi embora, né? E rindo, acho que obviamente, da gente no corredor. Por que eu venci isso? Porque a necessidade faz com que você vença. Vou contar uma historinha rápida, tá? Eu gosto de ter umas plantinhas em casa. Muito bem. Aí o Gleibe, certa vez, apareceu aqui uns bichinhos que estavam comendo as plantinhas. Aí eu comprei aquele veneno que você põe na água, né? E joga na planta para matar essas pestes e tal, enfim, tá certo? E o restinho ali que sobrou, eu acabei jogando no corredor e caiu no ralo, né? Do corredor aqui de casa.
Galera, começou a sair daquele ralo tanta barata que quando eu olhei o meu corredor, ele estava forrado de barata. Por quê? Porque aquele veneno, com certeza, também, obviamente, atingia as baratas. E elas começaram a sair. O que eu vou fazer? Falei, eu vou deixar essas baratas aqui passeando, eu vou ter que matar todas. E eu fiz um mega assassinato de baratas aqui, pessoal, com a vassoura. Certo? Eu te juro, gente, eu conto ali umas 300 baratas que eu matei naquele dia, né, com a vassoura. E fui jogando e tal. Quando chegou, claro, no começo me arrepiava, aquela coisa toda, deu uma travada e tal. Mas depois da 10ª ou 20ª barata, gente, pra mim tava a coisa mais comum do mundo. Falei, eu vou ter que fazer isso. Aí, claro, eu na raça, eu tive que matar todas as baratas, varrer, jogar no saco de lixo. Aí de vez em quando uma brotava ainda do ralo. Aí eu tampei o ralo, tá certo? Aí depois nos 2 dias tirei e resolvi a coisa. Mas história verídica, tá? As duas, diga-se de passagem. Eu só quis ilustrar para você que muitas vezes a vida nos coloca numa situação, fala, você tem medo de uma baratinha? Eu vou dar umas 300 para você. E só tinha eu para matar. Tá certo? Eu ia colocar minha mulher para fazer isso, eu ia colocar meus filhos. A moça que ajuda a limpeza, que era noite, ainda era noite o negócio, mais tenebroso ainda a coisa. Então, como o universo, como Deus é inteligente. Ou seja, eu tive que vencer o meu pavor na raça. Então, se você tem medo de uma baratinha, vou te dar umas 300, então, para você se divertir. Ou seja, se não é pelo amor, é pela dor. Então, gente, antes que venha a dor para você, faz o que tem que ser feito. Faz o seu cadastro. Vá, busque a informação. Sabe? Vai pintar situações novas? Vão. Mas encara isso de frente, pessoal. Porque hoje é só uma situação. Daqui a pouco podem aparecer 300 para você. E só vai ter você para resolver. E aí, você vai esperar matar essa barata ou vai esperar aparecer 300 baratas para você? Tá claro? Fique esse recado a todos vocês, pessoal. Boa noite, fiquem bem, bons estudos e se cadastrem nos tribunais que vai ser melhor para vocês. Um abraço.